Decidir investir na bolsa ou em qualquer tipo de mercado especulativo exige muito mais do que conhecimento sobre a aplicação em si. Os mercados oferecem diferentes tipos de trade, sendo muito importante estar familiarizado com eles para poder ter resultados mais eficientes com o investimento. Scalp, Day Trade, Swing Trade, Position, Buy and Hold, essas são algumas das opções disponíveis de mercado. Como cada investidor tem um objetivo, as operações variam, sendo essencial entender como elas funcionam, a fim de conquistar resultados mais satisfatórios de acordo com um planejamento pré-determinado. Essa aula é justamente para te esclarecer alguns dos principais tipos de trade para que você possa investir seu dinheiro com mais propriedade e também de acordo com o seu perfil. Então, iremos começar pelo Scalp. A operação de Scalp é bem similar ao Day Trade. A principal diferença está na frequência de operações. Um Scalper, por exemplo, costuma realizar de 10 a 80 operações diariamente, enquanto um Day Trader, que passa o dia todo na frente do computador, realiza de 1 a 5 operações. O foco do Scalper é ganhar muito dinheiro em um curto espaço de tempo, perdendo poucos recursos quando estiver errado, ainda que o resultado por trade seja menor. De maneira geral, a ideia é encontrar a oportunidade de ganhar dinheiro mais rápido com alto volume operacional diário. O Scalper normalmente atua no sistema conhecido como super intradiário, no qual o tempo de operações é de menos de 1 minuto. A vantagem de atuar como Scalp é justamente a quantidade de acertos em operações. Quando o investidor já tem grande habilidade nessa modalidade, ele consegue ter muito mais dias positivos do que negativos. Mesmo que ele erre alguns trades no decorrer do dia, várias oportunidades surgirão para a reversão do quadro. Por esse motivo, é interessante manter uma consistência cotidiana para ir se aperfeiçoando e ganhando confiança como um bom scalper. O segundo caso é o do Day Trader, que é uma operação avançada de curto prazo, usada especialmente por traders com vasta experiência e um perfil de investimento mais arrojado. Entre as principais características dessa modalidade está o fato da operação de compra ou venda acontecer no mesmo dia. Tal modalidade é considerada uma das mais desejadas e desafiadoras do cenário atual no nosso país nesses 2 últimos anos. E também prometem melhores resultados, pois isso acontece por causa que as operações são iniciadas no mesmo dia. Outra questão super importante é que nesse tipo de trade é possível se trabalhar com um valor muito acima do que de fato você tem, mesmo iniciando com pouco capital, que é outra grande vantagem. Porém, essas não são as únicas vantagens dessa modalidade. Estão entre elas também a agilidade operacional, a alavancagem, o stop loss, a margem de garantia. No entanto, vale a pena ressaltar que o Day Trade exige um conhecimento técnico aprofundado sobre análise gráfica, técnica e uma série de conhecimentos da área, pois não deixa de ser um investimento de altíssimo risco. A terceira modalidade que vamos destacar aqui é o Swing Trade, que diferente das operações de curto prazo, ela tem um modo de operação bem diferente. A estratégia tem como base um operacional de curto e médio prazo, trazendo um retorno melhor devido à ação do tempo. Ou seja, a análise feita pelo trader é de acreditar que o preço vai buscar níveis e expansões bem mais longes do que o normal das outras modalidades. Geralmente, o trader que atua nesse sentido negocia em média por um período de 2 a 5 dias, sem ultrapassar essa margem. Como consequência, o número de trades desse investidor é bem menor se comparando ao scalper ou ao day trader. Mas assim como nos outros casos, no swing é exigido do trader disciplina e muita paciência para operar com consistência e ter resultados mais satisfatórios, além de ser fundamental o conhecimento em análise técnica e as demais. E temos também outra modalidade chamada Position Trade, que no seu caso é uma das principais modalidades de operações na bolsa de valores. Diferente dos demais no Position, o operador identifica aquelas ações com potencial de valorização a longo prazo. A ideia é surfar na alta
ou na baixa para daqui a alguns meses fazer seus lucros. O principal trabalho desse trader é encontrar bons momentos e oportunidades que fiquem em uma tendência constante por um longo espaço de tempo. Para isso é preciso ficar acompanhando os movimentos do mercado até que alguma reversão apareça para que ele possa tomar a decisão de largar ou não a sua posição. Como em todo o mercado, a estratégia exige que o operador tenha muita paciência, pois os ativos podem variar bastante durante o período que a posição está aberta. Além disso, ele precisa ter um conhecimento apurado para determinar o stop loss e o stop gain, que é a ordem para a venda automática caso o valor atinja um total de perca ou ganho estimado pelo investidor. Por fim, irei falar sobre a outra modalidade que encontramos em alguns perfis de investidores mais conservadores, que é o buy and hold, que, no caso, o tempo de investimento vai de semana, meses e até de anos. As exigências quanto ao perfil desse investidor não são tão restritas, visto que não é necessário conhecer profundamente as análises gráficas nem fundamentalistas, como é o caso de outras modalidades que falei aqui anteriormente. Já as operações de buy and hold ultrapassam o tempo de investimento em 10, 20, 30 e 40 anos. Não é possível definir a estimativa de retorno e mesmo que não precise de um vasto conhecimento, é interessante que o investidor entenda como funciona a análise fundamentalista, a fim de saber os resultados ao longo dos anos, como por exemplo, uma pessoa que em 2012 ganhou alguns bitcoins de presente, ou mesmo que tenha comprado só por brincadeira, hoje ele iria precisar, em 2021, saber pelo menos como sacar seus rendimentos ou até deixar rodando um pouco mais. Agora, se você chegou até aqui e está em dúvida de qual modalidade você vai iniciar, deixa eu te dar alguns conselhos. Vamos lá. A primeira coisa a ser levada em consideração é o processo de autoconhecimento que irá te ajudar a entender sobre suas próprias características pessoais e que determinará diretamente em seus resultados. Então, o auto se conhecer é muito importante. Conhecer perfeitamente o quanto de risco você estará sujeito e disposto a correr é outro fator X importante. Você tem que saber que existem 3 perfis. O conservador, que sempre vai pensar no longo prazo, o moderado, que vai programar algo mais a médio e curto prazo, e o arrojado, que vai estar mais exposto ao risco, porém poderá ganhar muito mais. Só que o mais importante que isso é você saber diversificar a sua carteira, a fim de nunca estar exposto 100% à perca total do seu capital. Ora isso, os outros fatores que você precisa prestar atenção é no comportamento do mercado, a qual você está operando. Se ele vai te dar condições para tal modalidade no perfil que você escolher. E também você pode prestar atenção nas suas próprias habilidades, dedicação, paciência, disciplina, controle emocional. Tudo isso conta na hora de escolher o tipo de trade de acordo com o seu perfil. E por fim, vá testando no que você se der de melhor. E no que você se der de melhor, dedique mais tempo para se aperfeiçoar e sempre diversifique seu capital entre as modalidades. Se tratando em criptomoedas, você pode separar, por exemplo, uma parte do seu capital para buy and hold e uma outra parte para uma outra modalidade de mais curto prazo, por exemplo, que particularmente é o que eu, Matusa Trader, faço. Então é isso, espero que essas dicas tenham lhe ajudado muito para a sua tomada de decisão e nos vemos nas próximas aulas. Até mais!